Hoje nós vamos ver quando a gente usa o artigo no português do Brasil falado no Rio de Janeiro. Isso é importante. Então, ó, a gente vai usar essa regra aplicada com preposição, para a gente também juntar com o que a gente viu das contrações das preposições. Vamos lá então, ó. Sem artigo antes de, dois pontos, verbo, pronome, cidade, especialidade, número, mês e substantivo em contexto geral. Então, ó, vamos ver os exemplos? Verbo: eu gosto de nadar. A referência aqui vai ser nadar. Nadar é um verbo, então antes do verbo nadar ou qualquer outro verbo não vai ter artigo. A mesma coisa acontece com o pronome. Por exemplo, eu penso em você. Você é um pronome, então antes não vai ter artigo também. Cidade: eu nasci em São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo. Cidade não vai ter artigo, então em São Paulo. Antes da cidade não vai ter artigo. Mas temos exceção. A principal exceção para a cidade vai ser no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro tem artigo, mas é uma exceção. Tem outras exceções, mas essa é a mais relevante para nós, né? Especialidade. Por exemplo, eu me formei em letras. Letras é uma especialidade, sendo uma especialidade também não vai ter artigo. Então, antes sem artigo. Número: eu preciso de duas coisas. Duas também é um número, então também não vai ter artigo. Tem uma exceção para número, que é hora. Hora vai ter artigo, mas a gente vai ver isso mais para frente. Mês: todos os meses não tem artigo. Por exemplo, estamos em abril. Abril é um mês, sendo mês também sem artigo. E por fim, o último caso é substantivos em contexto geral. Por exemplo, eu gosto de pizza. Gosto de pizza. Estou falando não de uma pizza especificamente, eu estou falando de qualquer pizza. Pizza em geral. Então, se eu estou falando de alguma coisa em geral, não vai ter artigo. Agora, quando nós usamos artigos, aplicando da mesma forma nas preposições. Então, ó, com artigo definido antes de.
No Rio de Janeiro, nome próprio, nome de pessoa. Pronome possessivo. No Rio de Janeiro, nós usamos artigo antes de pronome possessivo. Lugar. Lugar, em geral. País. Também. Dia da semana. E por fim, substantivo em contexto específico. Então, ó, vamos lá? Nome. Eu gosto da Maria. Então, Maria é o nome de uma pessoa. Então, no Rio de Janeiro vai ter artigo antes. Então, eu gosto da Maria. Pronome possessivo. Eu pensei no seu problema. Seu é um pronome possessivo, então antes vai ter o artigo também. A contração aqui com em fica no. Lugar. Estamos na praia. Praia é um lugar, sendo um lugar, vai ter artigo também. Então, a com a contração com em. Lugar tem uma exceção. A exceção vai ser em casa. Em casa não vai ter artigo. Quando estivermos falando da nossa própria casa ou da casa da própria pessoa a quem nos referimos, ok? Então, a sua própria casa não tem artigo, mas a casa de outra pessoa tem. Por exemplo, eu estou em casa, sem artigo. Vanessa está em casa, sem artigo. É a casa dela ou a minha casa, no primeiro caso. Agora, se eu falar, eu estou na casa da Vanessa, tem artigo. Ok? Casa de uma pessoa diferente vai ter artigo também. Bom, país. Eu vim do Brasil. Brasil é um país e vai ser masculino singular. Nós temos exceções também. Por exemplo, exceção principal de país que não vai ter artigo vai ser em Portugal. Todos os países de língua portuguesa, exceto Brasil, não tem artigo. Por exemplo, em Portugal, em Moçambique, em Angola. Agora, a maior parte dos outros países tem artigo. Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na África do Sul, na Tailândia. A maioria é feminino. Dia da semana. Estamos no domingo. Domingo é um dia da semana e todos os dias da semana vão ter artigo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta são femininos. Domingo, sábado e domingo são masculinos. Então, a segunda e o domingo. Perfeito? E por fim, nós vamos ver agora os substantivos em contexto específico. Por exemplo, eu gosto da pizza que o João faz. Então, não estou falando
de uma pizza em geral. Estou especificando qual é a pizza que eu gosto. Eu gosto da pizza do João. Então, é específico, então tem artigo. Ok? Bom, pratiquem também o uso da preposição e o uso do artigo no português. Muito obrigado.